pandemia provocou efeitos negativos sobre a saúde das pessoas no mundo todo. E em vários países ela desencadeou um outro problema, a inflação dos alimentos. As projeções da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, mostram que o planeta caminha para a maior alta no preço dos alimentos desde 2011. No mundo rico, não é diferente. Nos Estados Unidos, a inflação acumulada em 12 meses bateu 5% em maio, a maior desde 2008. O Fabiano é brasileiro, mora no estado americano do Texas e percebeu um aumento no custo de vida. Há um ano atrás, a gente comprava uma libra de carne entre 2 e 3 dólares, né? A carne normal do dia a dia, hoje ela chega a ser 7 dólares a libra. Você começa a buscar uma alternativa mais barata para poder manter a mesma quantidade de produto na sua mesa. Aqui no Brasil, o consumidor também sente. Uma bandeja de ovo era R$ 7,90. Hoje é R$ 12,90. A pandemia desorganizou cadeias de produção no mundo todo. O descompasso entre fechamento e reabertura de economias, entre oferta e demanda, fez os preços dispararem. Muitos dos alimentos são commodities, café, soja, carnes, e têm os preços definidos em dólar no mercado internacional. Quando essas cotações sobem, acabam trazendo a inflação para a mesa dos brasileiros, mesmo que nós sejamos produtores. Os preços globais dos alimentos subiram quase 40% em maio, na comparação com maio do ano passado. No caso do Brasil, esse efeito é maior por causa da alta do dólar. A gente tem visto aí altas expressivas das commodities agrícolas, né? O preço de milho explodiu, né? E milho é o que é o principal insumo para frango, né? Por um lado, de uma especulação, ou seja, as pessoas acreditam que esses produtos vão continuar subindo de forma indeterminada, porque tanto a China quanto os Estados Unidos têm incentivado muito as suas economias. A China até menos, né? Mas no caso dos Estados Unidos, você tem uma pressão muito grande. O remédio contra a inflação no mundo todo é o aumento das taxas de juros pelos bancos centrais, o que já está acontecendo aqui no Brasil. Mas como o mundo tenta se recuperar de uma pandemia, com estímulos à produção, este economista afirma que o resultado de políticas monetárias mais rígidas não deve frear a retomada do crescimento. É que, apesar da inflação estar alta, o que a gente vai encontrar vai ser um aumento em taxa de juros, mas como as taxas de juros já estavam em níveis próximos de zero no mundo inteiro, isso não deve ser um problema. Então, a gente vai assistir volta do crescimento econômico e talvez de uma maneira muito mais rápida do que a gente espera, acompanhado de inflação. A segurança alimentar nutricional é o acesso à população de uma alimentação saudável, de um preço acessível e que seja permanentemente, que elas consigam ter acesso a isso a qualquer momento, que não seja algo de hoje tem e amanhã talvez não exista. Isso está na nossa Constituição, no artigo 6º de 1988, demonstra que é um direito humano ter acesso à alimentação saudável, ter acesso ao saneamento básico. Nos anos de 2000, em 2003, para ser mais específica, nós tivemos a recriação do CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e a criação do programa Fome Zero, onde ajudou diversas famílias. No ano de 2006, nós tivemos a SAM, Segurança Alimentar e Nutricional, que já era abordada, nos anos anteriores, porém não tinha um termo, não tinha um nome. E no mesmo ano de 2006, tivemos a criação do CISAM, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, criada pela Lei Losan, Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Em 2010, a gente teve uma grande conquista, a inclusão do DHAA na nossa Constituição Federal, no artigo 6º da nossa Constituição Federal. O DHAA é o direito humano a uma alimentação adequada. E isso aconteceu depois de muita luta, Então, pra gente foi uma conquista enorme. Em 2014, o Brasil finalmente saiu do mapa mundial da fome. Porém, em 2016, com a retirada, com o golpe da presidente Dilma Rousseff que ela sofreu,
houve um desmonte nas políticas do governo de proteção social e combate à fome, né, como o CISAM e a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Esses programas foram decaindo aos poucos. Em 2018, o Brasil, infelizmente, volta para o mapa mundial da fome, depois de muita luta para tirar o nosso país desse mapa. E em 2019, é quando as coisas começam a decair mais ainda, com o nosso novo presidente, Jair Messias Bolsonaro. A primeira atitude dele, em 1º de janeiro de 2019, foi a extinção do Conselho, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A senhora possuía mais opções de alimentação em 6 ou 8 anos atrás do que nos dias atuais? Com certeza. E nos últimos 3 meses, a senhora ou sua família teve alguma preocupação de que os alimentos acabassem antes de poder comprar? Não, porque minha família, eu e meu marido só, então dá pra gente manter. Nos últimos 3 meses, os alimentos eles acabaram antes da senhora e da sua família ter algum recurso para comprar novamente? Não, graças a Deus não. Só mais uma pergunta então, a senhora sentiu diferença ou impacto dos preços dos alimentos nos últimos anos até os dias atuais? Muito. Essa diferença pesou no bolso da senhora? Pesou, com certeza. A senhora quer falar mais algo relacionado Não, a esse assunto? eu só acho assim, que se tá difícil pra mim, né, que é uma família pequena, imagina uma grande, né? Como é que tá passando, né? Dificílimo deve estar. Tá bom? Tá certo. A senhora sentiu a diferença ou impacto no preço dos alimentos nos últimos anos até para os dias atuais? Sim, sem dúvida. Essa diferença pesou no seu bolso? Sim, correto. No caso, a senhora deixou de consumir algum alimento por conta do valor? Se sim, qual? Sim, realmente, às vezes não dá para dizer qual no momento, né? Que não vem em memória no momento. Mas sim, realmente, porque a diferença de preço foram bastante alterada, né? Bem alta. A senhora se sentiu ansiosa ou preocupada por conta desse aumento no preço dos alimentos? Sim, porque quando eu venho fazer minhas compras, não é como era anteriormente, já tinha mais ou menos aquele valor, né? A gente até ficava sabendo, agora nos dias atuais, não. Houve uma diferença bastante, às vezes a pessoa deixa de consumir, porque chega aqui o preço, né? Já aumentou bastante. Os alimentos, eles acabaram antes da senhora e a sua família ter condições de comprar mais alimentos? Sim. Nos últimos 3 meses, a senhora e a sua família deixaram de ter uma alimentação saudável e variada porque não havia recursos para comprar o alimento? Sim. Com relação, a senhora sentiu a diferença, o impacto do aumento dos preços dos alimentos dos últimos anos para os dias de hoje? Se sim, essa diferença pesou no bolso? Com certeza, né? As coisas estão muito caras, mas agora até que começou a dar uma baixada, né? Vamos ver. E aí a senhora já se sentiu preocupada, ansiosa com relação a essa questão do preço dos alimentos? Sim. O que? A senhora quer falar alguma opinião da senhora relacionada a esse assunto, ao consumo dos alimentos? Eu acho que os brasileiros também aproveitam, né, da crise mundial para poder estar dando esse aumento nos alimentos, né? Porque eu tenho amigos que moram em outros países e falam, tá tudo alto em todos os lugares, mas estão se aproveitando. Infelizmente, né, tem aquele mal ditado, né? O brasileiro sempre se aproveita, né, nos piores momentos de um outro, né? Diz que é solidário, mas muitas vezes solidário só os pobres mesmo uns com os outros, porque quem acha acaba. Olá, meu nome é Alessandra Rodrigues Garcia, sou nutricionista, mestre em ciências biológicas e professora universitária. Bem, foram publicados os últimos estudos mostrando a situação do Brasil com relação à fome. 33 milhões de brasileiros já estão em situação de fome. Isso corresponde a 15,5% da população brasileira. E quais são as consequências da fome? O que a fome acarretará ao indivíduo e ao país? Bem, são muitas as consequências. São consequências a curto, médio e longo prazo. Consequências, inclusive, econômicas ao Brasil. A consequência a curto prazo são consequências psicossociais.
O indivíduo, quando começa a passar fome, quando uma família entra em situação de fome, esses seres humanos, eles se sentem humilhados, eles se sentem excluídos da sociedade. Imaginem um pai e uma mãe vendo seus filhos passarem fome, pedindo comida e não terem comida para oferecer. Então essa é a primeira consequência da fome. Com o passar do tempo, surgem as deficiências nutricionais. Vitaminas, sais minerais, proteína, carboidrato, gerando as deficiências, gerando as doenças associadas a essas deficiências. Anemia ferropriva, deficiência de vitamina A, desnutrição calórico-proteica. Essas deficiências, elas têm consequências a longo prazo na saúde das crianças, dos adultos, mas os grupos mais vulneráveis são as crianças até 5 anos de idade, os idosos e as gestantes. Esses grupos, eles correm maior risco, inclusive de morte. E as consequências, elas não vão somente para esses grupos e perduram a vida toda. Pensando na criança, a criança desnutrida, ela pode não atingir todo o seu potencial físico e mental. Então, ela não atinge a sua capacidade intelectual. Ela não consegue se desenvolver fisicamente completamente. E hoje, a epigenética, ela já vem mostrando que há consequências, inclusive, para as próximas 5 gerações. A fome, ela pode ter consequências no apetite das próximas gerações. Já há estudos mostrando uma relação entre fome e obesidade em até 5 gerações após uma geração ter passado pela fome. E a mesma coisa pode acontecer com as gestantes. Gestantes desnutridas podem resultar em adultos, posteriormente, mulheres obesas. E a obesidade, a gente conhece as consequências da obesidade, é um problema hoje de saúde pública. Ela aumenta a prevalência de diversas doenças crônicas não transmissíveis. Mas além dessas consequências físicas, mentais, nós temos consequências econômicas. Imaginem 15,5% da população passando por fome. Imaginem essas crianças que estão dentro desse percentual não atingindo seu potencial físico e mental. Como serão esses adultos? A riqueza de um país, ela vem da produção dos seres que habitam nesse país. Então, esses adultos, eles não atingirão o seu potencial mental, trazendo consequências econômicas também para o país. Então, são muitas as consequências. Muitas vezes as pessoas não conseguem compreender que a fome existe, porque tem tanta comida disponível, tem tantas pessoas acima do peso, com obesidade, com sobrepeso, mas essas pessoas que estão também com sobrepeso e obesidade, elas podem estar com deficiência de nutrientes. Quando as pessoas estão com fome, elas buscam alimentos que dão saciedade. Os alimentos que estão hoje mais disponíveis são os alimentos ultraprocessados, alimentos com alto teor de açúcares e gorduras, alimentos que estão relacionados à obesidade e doenças crônicas não transmissíveis. Então, mais uma consequência.